parece que parte dessa inteligência, a parte negativa, tem uma parte positiva também, mas a parte negativa parece que quer afundar isso aqui e talvez isso seja uma forma de fazer isso. Agora, eu não posso afirmar, e claro, eu não acho que seja isso, que toda depressão é causada por um contato com um fenômeno. Acho que a depressão pode ter inúmeras fontes. Mas eu acho que uma parte, e eu que estou vendo que as pessoas têm me relatado, eu que estou vendo nesses casos anteriores também, é que parte da depressão, dos casos de depressão, é causada por um contato com o fenômeno. Isso, para mim, eu não tenho quase dúvida que isso está acontecendo. Sim, entendo. Mas assim, se essas partes estudando a espécie humana, né? Uhum. E percebendo como que funciona, e se você quer controlar, né, essa espécie pela mente, a inteligência lá de trás, através de outras formas, sem que tenha o contato, consegue produzir o mesmo resultado, não? Possivelmente. Agora, essas inteligências, elas agem para mim num primeiro nível como influência, influenciando você em decisões. Ela não precisa aparecer. Eu concordo contigo quando você fala assim, ela pode estar de forma invisível na tua cabeça. Ela pode ver os teus pensamentos, como vê, ela pode estar na tua cabeça te influenciando para entrar nesse estado mental. Isso. E engraçado entre aspas, né? É triste, né? Nesses casos, a maioria desses casos, curioso, melhor falando, nesses casos, existem vários casos em que a pessoa entra em uma floresta, entra em uma praia, um local isolado com tristeza. Uma coisa aconteceu na vida dela, se separou da mulher, brigou com alguém, ou perdeu o emprego, tá triste. Tá depressiva. Eu falei, não é porque viu o OVNI. Tá triste por motivos pessoais, por acontecimentos da vida, ela tá pra baixo. Nesse momento que tá pra baixo, esses caras aparecem. E quando ela vai pra um local isolado pra esparecer. Tem muito caso assim. Ela tava já com sintoma de depressão, tava triste, e aí ela entra numa floresta para esparecer, ela deixa cair à noite, por uma série de motivos, ela chegou de tarde, deixa cair à noite, aí fica perigoso. Uma das coisas que eu mais estou pesquisando que são perigosas é a pessoa que está com uma tristeza, uma depressão, ou nesse caminho, estar à noite num local desses, isolado. Porque essas inteligências aparecem. E elas vêm e fazem essa conexão. Parece que é como se fosse um sistema imunológico. Quando você está com o sistema imunológico fraco, você pega um vírus, um parasita, uma bactéria. Quando você está com essa espiritualidade, com o seu nível emocional embaixo, esses seres que agem nesse mundo mais, digamos assim, dimensional, enfim, outra realidade, eles vêm e aparecem para você. E aí vem a coisa pesada. Porque quando aparece, o negócio vem com força. Mas aí, nesse caso, com contato. Com contato. E aí vem na forma de uma luz, que a luz seria um mecanismo. Eles mudam as formas, enfim, mas sempre tem uma luz, uma coisa brilhante, que é o mecanismo de você focar e hipnotizar você. Mas agora não mais tendo a necessidade de extrair a matéria. De te tocar, né? Porque lá em 77, extrair a matéria. E ali, cara, várias meninas, os médicos relataram perda de litros de sangue. Aí você começa a ver aquelas lendas, né? Pô, vampiro, não sei o que lá, chupando sangue. Chupa-cabra. O nome do fenômeno lá era o chupa-chupa. Porque as pessoas ficavam anêmicas. Então você tem um fenômeno que tira sangue, se alimenta do sangue de meninas, que causa depressão e às vezes possessão demoníaca. Então você começa aí para um lado em que os oficiais de inteligência estão indo agora, que seria falar que parte do fenômeno é demoníaco porque você tem esses sinais todos, que a igreja sempre falou, e algumas religiões, que seria algo demoníaco. Então é uma coisa que tem que ser estudada, por quê? Porque pessoas estão passando por isso. Depois que eu fui nos podcasts, colegas da Petrobras têm vindo até mim a falar que estão passando por isso. Estavam em locais isolados por algum motivo, tristes, etc. Viram contato com uma luz e a partir daquele momento começaram a entrar nesse estado de depressão, começa a sentir, olha que interessante, né? E curioso também, quando tem esses contatos com seres ou com naves, o cheiro é de amoníaco. Cheiro desagradável de amoníaco. Às vezes ovo podre, às vezes carne podre, as pessoas relatam. E às vezes as pessoas têm esses contatos, começam a ter fenômenos poltergeist e sentir esses cheiros em casa. E independente do caso, se for uma nave, se for
um ser feio, se for um extraterrestre, que o pessoal fala que aquele olhudo, cabeçudo, o cheiro é de amônia. Uma santa, o cheiro é de amônia. Claro que tem outros relatos religiosos que cheiram de rosas, por exemplo, que eu vou comentar daqui a pouco. Mas esses negativos, a característica é essa. Um cheiro de amônia, e em grande parte eles têm olhos de fogo, os seres que vêm. Ou as luzes parecem fogo, ou, inclusive na Operação Prata eu mostrei na imagem, a luz laranja, parecendo fogo, e os olhos desses seres também têm olhos de fogo que hipnotizam, com esse cheiro de amônia, amoníaco, e ovo podre, enfim, e as pessoas começam a sentir em casa isso, esse cheiro. Às vezes os seres se aparecem em casa, aparecem nos sonhos, começa a depressão, começa esse quadro e acontece. Então esse é um mecanismo, uma coisa muito nova pra mim e que eu jamais imaginei, que eu tô começando a pesquisar. E quanto mais eu pesquiso casos, inclusive os antigos, eu vejo que bate com o que estão me relatando agora. Então eu falei, cara, alguma coisa tem aí. Eu acho que isso realmente está acontecendo. Então, e aí fica claro que essa depressão, essa perturbação vem por isso. Sim. Porque uma coisa, o relato que você falou, pô, uma pessoa tá triste, tá por alguma situação, ou acabou um casamento, ou perdeu o emprego, ela vai, né, pra esparecer, né? Sim. E aí lá vai ter contato, né? Aham. Aí essa inteligência aparece pra ele, pra essa pessoa. E às vezes o pior, ela vai aparecer na forma em que você vai confiar nela. Então, se você é um religioso católico, ela vai aparecer na forma de uma santa. Se você não tem religião e acredita em extraterrestre, ela vai aparecer como um Grey, que ele é ter olhudo. E por aí vai. Então, como se fosse um cavalo de Troia. Ela vai entrar disfarçada.